faz isso, Pai Joaquim, para saber qual que é a nossa missão na Terra? Isso é difícil, filho. A missão que vocês têm na Terra, filho, é muito simples. É só procurar ser feliz, filho. E trabalhar numa casa que recebe esquerda, ou seja, que trabalha com Exu e Pombogira, nunca fez nada de mal para sua vida, ou interferiu qualquer coisa com a sua família? Imagina. Graças a Deus. Ao contrário, eles me dão cada vez mais, eles me ensinam muito. Porque essa visão que as pessoas... De onde que vem isso, Renato, essa visão aí? É meio preconceito. Eu acredito que é um preconceito, isso impregnado pela igreja, tá? Como uma forma de colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não procurem a Umbanda, esse tipo de coisa. Impregnado pela igreja, mas sustentado pela gente mesmo, né? Sim, inclusive por muitos umbandistas que por desconhecimento, por ignorância dessas entidades, da luz, da força dessas entidades, optam por não trabalhar ou por não conhecê-las. Mas o contato que eu tenho com essas entidades, realmente, eles são muito inteligentes, eles são muito cultos, dignos, e eles não fazem o mal. Nunca. Eles nunca fazem nada para prejudicar ninguém. O que eu conheço deles é assim, o que eles podem fazer para te ajudar, eles vão te ajudar. Agora, se você não quiser ser ajudado, eles também não vão te atrapalhar. Jamais. Mesmo para quem não gosta de trabalho da esquerda, se vocês estão trabalhando com preto velho, com caboclo, saibam que vai ter o Exu na porta, fazendo a sua segurança, mesmo que vocês não saibam. Claro. Ou não queiram. Então é isso. Bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pajuá tem milonga pra vencer. Adorei as almas. O rosário de Pajuá tem milonga pra vencer. Bate devagar, mas pode doer. Saravá, os pretos velhos, adorei as almas. Saravá, Pai Joaquim de Aruanda. Graças a Deus. Salve, Paizinho! Graças a Deus! Ô, minha Nossa Senhora!
Rapaz. E lá vem a vovó Descendo a ladeira com sua sacola. ela vende aruanda, ela vende Tudo bem, pai Joaquim? Tudo bom, filho? Tá. Vamos fazer conversador, é? É? Como que o senhor tá no dia de hoje? Esse nego tá feliz, filho. Feliz, meu É. pai? Oh, minha Nossa Feliz Senhora. pela oportunidade, né, filho? Ninguém fala umas palavrinhas aqui com o filho. É? Olha lá. Alguma coisinha aqui, né? Graças a Deus. Se o nego quer falar com o filho, Ah, uma coisa que o nego acha que é muito importante, sabe, filho? o que é? Que é a humildade, né? Humildade é importante, é? É, sempre. Humildade, caridade, né, filho? Aham. Porque assim, esse trabalhador que o filho tá fazendo é importante, né, filho? Sim. E tá esclarecendo muitas coisas, né? Tá. Falando muitas coisas que o povo precisa saber, né? Só que assim, é importante saber essas coisas, né, filho? De como que funciona do lado aqui de cá, né? É. Que nós é organizado, né? Que tem organização. Ah, Mas a humildade, filho, é a base da Umbanda, né? A humildade é caridade. Então a gente tem que falar disso também. Não importa só falar de como que as coisas funcionam, como que é para cada um, como que são os segredos, os mistérios da Umbanda, né? E deixar para de trás aquilo que é o mais básico, que é o mais importante, né? Que é fazer a caridade, é fazer o bem sem olhar a quem, né, filho? Então o nego quer falar disso. Começar esse conversador falando disso, vamos sabe? começar então. Falando de humildade, que se tu quer ser um bom médium, né, filho? Se tu quer ser um bom trabalhador, na obra de Pai Oxalá, na obra de Pai Jesus Cristo, né? Que antes de tudo tem que ser humilde, filho. Tem que se propor a fazer o trabalhador. E se propor de coração, sabe? Olha. Ser comprometido, ser entregue ao trabalho, entendeu? Se entregar. Sim. Não importa o tipo de problema que os outros filhos vão trazer para casa que tu vai trabalhar, entende? Ah, Tu tem que estar sempre disponível. sempre. O filho tem que estar disponível com o coração aberto para ajudar, para ouvir. Porque às vezes o filho até pode achar que aquele trabalho que está vindo, que aquela pessoa que está vindo, que o problema dela não é tão importante, né? Que é um problema comum, mas que para aquela pessoa, né, filho, é o maior problema que ela tem na vida naquele momento, né? Sim. Então, tem que ter essa humildade, filho, de atender todo mundo do mesmo jeito. O importante é importante fazer o sabedor das coisas. É importante saber como que as coisas funcionam. É importante saber que tudo tem a sua função, né, filho? Mas antes de tudo, é importante sentir, né? É sentir o amor que tem para fazer esse trabalhador, entende? Sim. Então é isso. É isso que o nego queria falar de começo, filho. Oh, meu Deus. Então, se a pessoa, como é que a pessoa sabe se ela tem humildade ou não tem? Isso é difícil de responder, né, filho? Ai, ai, ai. Porque cada um tem um jeito diferente de trabalhar. Ou a pessoa ela pode saber quando ela não está sendo humilde, que é quando ela acha que ela está sabendo mais que os outros, que o problema dela é mais importante que os outros, ou que o problema do outro não é tão importante. Quando ela não tem, o nome já diz, né, filho, humildade. Quando ela não tem humildade, quando ela não se coloca, ou não consegue se colocar no lugar do outro, né? Olha. Isso é difícil. Agora, a pessoa pode achar que é humilde também, né, filho? Pode achar que faz tudo direitinho, que está fazendo a coisa com humildade, que está fazendo a caridade, mas precisa ver o que é que está motivando ela a fazer o trabalhador, né, filho? Ah, é? Porque
Senão não é caridade, é vaidade, né, filho? É vaidade daí. Ué. Por quê? Se a pessoa está motivada a fazer o trabalhador, porque tem medo das guiaradas castigar porque não está fazendo o trabalhador, ou porque tem medo de que Pai do Céu castiga, ou porque tem medo, ou porque quer ganhar algum ponto, né? Se tem esse interesse próprio, aí já não é caridade, né, filho? Porque não está pensando no outro, está pensando em si mesmo, né? Porque pensar em si, é claro que quando o filho faz um trabalhador, faz um ajudador para os outros irmãos, o filho está ganhando ponto. Isso acontece, é normal. Mas esse não pode ser o motivador, entende, filho? O motivador tem que ser fazer o bem para o próximo. Fazer o bem. Porque quando o motivador vou lá fazer para poder ganhar, aí não tem caridade. Não tem caridade? Não tem. Tem vaidade, Tem troca, né? Tem só. medo, tem troca, filho. Nossa. É difícil. É difícil? Mas e se a gente pedir ajuda dos preto velho pra gente ser humilde, pode? Sim, isso é humildade, né, filho? Porque quando reconhece que tem alguém que pode ajudar você está sendo humilde. É fácil. Agora, quando acha que já está fazendo um trabalhador, vou lá no casuar toda semana, faço o meu trabalhador, já tô bem, estou fazendo minha parte, aí não tem mais humildade, né, filho? Não tem mais? Não. Porque é assim, filho. A humildade tem que ser sempre aquela... o motivador tem que ser o amor pro próximo, entende? Fazer o bem pro próximo. Sim. E fazer o bem pro próximo não é só no casuar que tu trabalha, entende? Sim. Uma vez por semana. É. É todo dia, o dia inteiro, sabe? O dia inteiro? Adianta vir aqui no casuar, fazer tudo bonitinho, e fora daqui não fazer direitinho, filho? Não adianta. Não tratar os irmãos com carinho, com amor, com respeito, não ter paciência, não ter benevolência, né? Daí não adianta. Adianta, é difícil. Sabe, filho? Esse nego costuma falar Sim. que nesse mundo de vocês aqui, que tudo é relativo, né? Olha. E que nada é por acaso. E que o todo é perfeito, né, filho? Sim. Então o que o nego fala com isso? Que o que o filho pode achar que é ruim, pode ser bom, depende da forma que tu olha, né? Então por isso que é relativo, porque o mundo que vocês vivem aqui é o mundo da dualidade, né, filho? Tem o bom e o ruim, né? Bom e o ruim? E o bom é bom e o ruim é ruim. Na visão de vocês né? Agora, o bom pode não ser bom e o ruim pode não ser ruim também, né? Eita. Por isso que é relativo, né? É. Quando tu olha só com o olho da carne, filho, só com o olho com base nessa vida aí que você tem, muita coisa pode parecer errada, pode parecer injusta, pode parecer ruim, mas quando olha com os olhos do Espírito, né, filho, que é imortal, que não tem só essa vida, o que tu pode achar que é ruim pode ser bom. O que tu pode achar que é castigo pode ser uma bênção, entende? Claro. Porque o espírito já vê mais longe, né? Sim. Porque tu pode estar aprendendo uma lição que tu não aprendeu numa vida anterior, né, filho? Ou já está sendo preparado para uma lição de uma próxima vida, né? Na próxima vida lá. A Nossa. diferença, filho, é que essa experiência na carne que vocês estão tendo aqui agora, isso é uma passagem muito pequenininha, perto da vida do Espírito, né, filho? Olha. Então, quando vocês, a mente de vocês condiciona de que essa vida de vocês, que tem começo, meio e fim, que essa é a principal, que essa é importante, mas não, filho. Não é? Não é não. Qual que é a principal? É a vida do Espírito, né, filho? Não é um plano espiritual. Porque você não tem só essa experiência, né? Você tem várias experiências. Essa que é a vida
Importante. Então, quando o fio começa a enxergar as coisas com os olhos do espírito, né? Não com os olhos da carne, a coisa fica mais fácil de aceitar. Algumas coisas fica mais fácil de entender também, né, fio? Nossa. Alguns problemas que o fio está passando, o fio pode achar assim, mas eu não mereço isso, eu faço bem, eu ajudo, eu faço caridade. Ué. Oxi. E eu sofro porque Deus é justo comigo, não é justo? É. Aquele outro irmão que faz um monte de coisa errada, aquele outro irmão está bem, aquele outro irmão tem saúde, aquele outro irmão tem pataco, aquele outro irmão está bem. Deus é justo? Tu olha só com o olho da carne, né, filho? Pode parecer que não é justo, não. Parece mesmo às vezes, né? Mas se olha com o olho do espírito, né, filho? Daí muda. Muda, porque tu não sabe o que tu fez antes, né, filho? Realmente. Tu não sabe o que o outro irmão também já fez antes, ou o que ele está fazendo. Olha. Porque julgar, filho, sem conhecer o que o outro está passando é fácil, né? É fácil? Para conhecer os passos dos outros, filho, tem que andar com o sapato deles também, né? Ai. Quando a gente tenta colocar o sapato dos outros, é difícil às vezes, viu, filho? Difícil? Esse que tu pode achar que tá bem, que tá tudo certo na vida dele. De repente não tá, né, filho? De repente não tem paz, que é o mais importante de tudo, né? Paz. Viver uma vida sem paz, filho. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior? Consegue viver, filho, sem ter paz de espírito? Não tem. A paz de espírito e a humildade andam junto? Sim. Por quê, pai? Filho, porque isso é característica do espírito mesmo, da alma, né? E uma coisa tem que complementar a outra, né, filho? Porque quando tu tem humildade, tu aceita as coisas com resignação, não porque tu é um cordeirinho, sabe, filho? É porque tu entende as coisas. Bobo dos outros? Não, é porque tu entende. Tu sabe que aquilo que tu tá passando, porque é assim, né, filho? Se tu acredita que tem um pai maior, que tem uma força maior, né, filho? E que essa força maior, que ela é perfeita. Se é perfeita, o que acontece, filho? E aí? Ela não erra, né? Porque se errar não é perfeito, né? Não é perfeito daí. Então, se ela não erra, filho, então o filho já sabe que por algum motivo o filho precisa estar passando por aquela experiência, tá certo? Sim. E se o filho consegue enxergar isso, o filho tem a humildade para passar por aquela experiência da melhor maneira possível, entende? É verdade. Agora, e se o filho tem essa humildade, o filho vai ter paz. Por quê? O filho vai aceitar. O filho não vai ficar brigando. A mente do filho não vai ficar brigando. Eu estou sendo injustiçado. Eu não mereço isso. Por que eu tenho que passar por isso? Eu não precisava passar por isso. Então, quando o filho não tem essas... A maioria das guerras que os filhos têm, é tudo guerra de cabeça, é coisa que não existe, sabe, filho? Não existe? Não, é tudo ilusão, filho. Ilusão? Ué. Por que o filho sofre? Por quê? Às vezes. E aí? O filho pode sofrer. O filho não tem um trabalhador. Um exemplo, né? Um exemplo. O filho não tem um trabalhador, não tem um pataco. Só que o filho está vivendo. Eita! O filho está vivendo. A vida do filho é o presente, é o passado ou é o futuro? Então. Se ele tá no passado ou no futuro, tá preocupado, né? Se está no passado, já foi, né, filho? Se está no futuro, aconteceu ainda, né? Então é o presente. Só que o presente, agora já é passado, porque já passou, né? É verdade isso aí. Agora, quando o filho faz preocupador com coisa que ainda não aconteceu, Não aconteceu. o futuro,
O futuro ainda não chegou, né, filho? Uhum. Se não chegou, não existe. Não Se existe. não existe, é ilusão. Ah. Então, essa preocupação que causa, às vezes, no filho, a preocupação mesmo de tira a paz do espírito do filho, porque o filho fica preocupado como que vai fazer, como que não vai fazer. Isso é ilusão. Por quê? Porque ainda não chegou. Não chegou. Não existe ainda, entende, filho? Sim. Aí, como que tem que fazer, filho? É. Tem que passar por esses momentos tendo a tranquilidade, tendo a serenidade, tendo a humildade de saber que tem que aprender alguma coisa com aquela experiência, entende? Ai. Tem que procurar agradecer ao Pai Maior por estar passando por aquela dificuldade. Porque aquela dificuldade está ensinando alguma coisa para o filho. Talvez o filho nem perceba, mas está aprendendo. De repente está aprendendo a ser humilde, né, filho? De repente está aprendendo a pedir ajuda de outros irmãos que estão perto, né? Olha. De repente está precisando aprender a demonstrar que tem fragilidade também, né? Que pode passar por problema também, né? Que não é perfeito, que não é forte o suficiente como acha que é, né, filho? Às vezes precisa perder um pouco da arrogância também, né? Não. Então, é passar por essa experiência, filho, com fé. E fé, filho, é a diferença da crença, né? É diferente? É. Porque a crença gera dúvida, né, filho? Ah. O filho pode falar que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, mas na hora que como é que vocês falam, filho? Na hora que o calo aperta, é isso? É assim mesmo. Na hora que o calo aperta, aí esquece de tudo, né? Aí duvida se Deus existe. Na hora que a porca torce o rabo. Isso é bonito. A hora que a porca torce o rabo, filho, aí o filho pode achar assim, mas Deus não é justo? Deus não existe? Cadê Deus nessa hora que permite que eu passe por isso, né, filho? É mesmo? Deus permite que Será passe que por Deus isso? existe? Será que Deus existe? É. Agora, quando o filho tem fé, o filho não tem essa dúvida. Não tem? Não. A fé, o Nossa. filho sabe que Deus existe e que teu filho está passando por aquilo porque precisa passar por alguma coisa. Por algum motivo que o filho ainda não sabe, né? Nossa. Ó, que o filho sabe, mas esqueceu, né? Porque antes do filho vir para cá, o filho combinou tudo lá do outro lado. Como é que passar, faz? Como é que faz isso, Pai Joaquim? Para saber qual que é a nossa missão na Terra? Isso é difícil, filho. A missão que vocês têm na Terra, filho, é muito simples. É só procurar ser feliz, filho. Essa é a única missão do filho. Nossa. É procurar ser feliz. E para procurar ser feliz, filho, é aceitar tudo que acontece na vida de vocês. Tudo? Porque tudo que acontece na vida de vocês, filho, é porque tem que acontecer. O nego não falou que nada é por acaso, filho? Falou. Então, o que tem que acontecer, vai acontecer. Tu pode evitar, tu tem que seguir um caminho. Por exemplo, quando o filho está do lado de cá, antes do filho encarnar, o filho traça lá o que acha que vai fazer, o plano, vou ser médium. Tá bom. Aí quando o filho encarna, esquece. E aí o filho tenta a oportunidade. Aparece na porta do filho uma vez. O filho tem o livre-arbítrio de não querer. Aí vai aparecer de novo. E de novo. E de novo. Nada é obrigado. Só que está escrito, entende, filho? Aí se não for nessa vida também vai ser a outra. Mas vai acontecer. Vai. Que nada é por acaso, filho. Todos os filhos têm que passar por todas as experiências, entende? Então, o filho já teve vida que o filho foi... como é que fala, filho, quando tem bastante posse? Rico. Isso. O filho já foi rico, aí outro filho não tem nada, a outro filho é mais ou menos. Mas na maioria das vidas, vocês, filho, mantém sempre um padrão, entende? Não muda muita coisa de uma vida para outra. Por isso que é importante ficar
o que eu fui na vida passada, o mais importante, filho, é dar atenção nessa vida que você tem agora. Porque a passada já foi, né, filho? A outra que vai vir, ainda vai vir, né, filho? Então tem que procurar acabar essa vida aqui, filho, melhor do que quando entrou, entende? E é difícil, viu? É difícil? Oh, É uma luta? é uma luta Constante? constante. Contra o quê? Os maus pensamentos? Mau pensamento. Os maus pensamentos, o que eles trazem, filho? Mau pensamento é má emoção. Mal emoção traz mal influência É. de espírito, porque tem muito espírito em volta de vocês, né? Vocês não estão Olha. sozinhos? Tem mais espírito desencarnado que encarnado, né, filho? Nossa, é mesmo? É, ué. Ixi. Tem bastante. E é tudo por afinidade, né, filho? Então quando o filho pensa bobagem, pensa coisa ruim, pensa coisa negativa, o que o filho atrai? Bobagem. Atrai outro espírito que pensa a mesma coisa, né, filho? Sim. E aí fica aquela coisa toda em volta, toda aquela coisa ruim, aquele pensamento ruim, energia ruim, né? Ai. Como que quebra isso, filho? E aí, chama o Na preto luta velho. diária. Chama o preto velho. Mas antes de chamar o preto velho, filho, o filho tem que ter humildade de reconhecer que está fazendo bobagem, que está passando bobagem, pensando bobagem. O filho tem que reconhecer, ou tem que ter a fé na força maior, né, filho? Ai. Quando tem a fé na força maior, é que o nego fala, o nego vai ser chato, sabe, filho? É. Porque ele vai ficar falando sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa não. Mas quando o filho tem essa fé na força maior, o filho sabe que está passando por aquilo, porque tem que passar. Tem que passar lá. Tem, porque tem que aprender. E se não aprender, vai passar de novo. E não é só passar por aquela experiência, filho. Tem que passar e tem que aprender. Tem que aprender. Tem que entender. Passar por uma experiência difícil, maldizendo as coisas, filho, Ai. não resolve nada. Carrega peso, hein? É. Porque é aquilo que o nego falou. Vai acabar a vida, essa vida, do mesmo jeito que começou. Piorar não piora não, filho. Piorar não piora. Não. Ou seja, descer da escada, Não descer o desce. degrau da escada não Não desce. desce. Mas também tá perdendo oportunidade, né, filho? É? Tem tantos irmãos que queria ter a oportunidade de estar encarnado também, não pode, né, filho? Então tem que aproveitar essa oportunidade da vida, né? Mas como que eu sei, pai Joaquim, quando que é algo certo a se fazer ou errado? O coração diz, o coração diz. Fala na hora. Sim. Filho, quando os filhos começarem a confiar mais no o que os filhos chamam de intuição, os filhos vão fazer a coisa certa, sabe? Mesmo que a intuição do filho fale uma coisa diferente do que o cabeça do filho está falando, entendeu? Olha. Porque a intuição é o canal que o filho tem com o plano superior, Nossa. com o espírito amigo, que está aí para ajudar os filhos, entende? Entendo. Então, quando o filho está numa situação, Por exemplo, né? quando o filho está numa situação de que ele acha que ele está precisando de uma ajuda, mas ele não quer pedir ajuda. É. Por quê, filho? Por causa de orgulho, É? por causa de vaidade. É. Aí Ou o das filho- vezes é autopunição, né? O nego vai falar difícil, né? Autossabotagem. Ei. Eita! Olha. Mas quando o filho reconhece, está passando por uma situação difícil, e que ele para um pouquinho, né, que nesse pouquinho ele faz uma oração, e ele tem aquela vontade de pedir ajuda para alguém. Pede. Mesmo que o cabeça fala, não, essa pessoa não gosta muito de mim, É. essa pessoa vai tripudiar de mim, Ixi. o filho não sabe. Não sabe? Não sabe. Porque o filho ele tem que seguir a intuição, o que o coração manda, entende? Não o que o cabeça manda. Porque a cabeça, filho, Eita. é como o Diego falou, está muito formatada, muito voltada para essa vida só de vocês aqui, entendeu? Não.
E de repente o outro irmão está só esperando uma oportunidade de se aproximar do filho. E o filho, por causa desse orgulho, dessa vaidade, não aceita, entendeu? Não aceita, não, ele não permite que o outro se aproxime. Não permite? É, ué. Porque o filho sente a necessidade de pedir ajuda para outro irmão. Só que ele acha que por algum motivo aquele outro irmão não vai ajudar, ou aquele outro irmão não vai ter boa vontade de ajudar, ou se ajudar não vai ser por uma coisa boa. Realmente. Isso é o que ele está pensando, né, filho? Ele não está vestindo o sapato do outro irmão, né? Não. Ele não sabe o que passa na cabeça do outro irmão. Não. O que o nego está dizendo, de repente aquele outro irmão está só esperando uma oportunidade para se aproximar do filho. Só que aí o orgulho do filho, a vaidade do filho, cortou a oportunidade de ter essa aproximação, entende? Então. E como é que a gente faz? Que tipo de cautela que a gente deve ter para ajudar as pessoas com vício? Com vício? É. Vício de quê, filho? Qualquer vício? Vício, tipo, ou até mesmo de depressão, doença, que ganhou, vamos dizer, de um processo de obsessão. Porque às vezes ele está colhendo o que plantou. Dá, você vai tirar ele do problema ou você pega o karma para você. Filho, ninguém que pega a karma do outro. Cada um tem o seu. Não pega, pai. Não. O que tu pode, filho, fazer e deve fazer sempre é procurar agir com os outros, filho, da forma que tu gostaria que os outros agissem com tu, entende? Se tu estivesse passando por um problema, se tu estivesse passando por uma dificuldade, o que tu gostaria que os outros fizessem com tu? Que ajudasse. Que ajudasse, que demonstrasse amor por tu, que demonstrasse interesse por tu, que demonstrasse que tu tem um apoio. É mesmo? Então quando tu percebe que algum irmão, isso no trabalho espiritual, ou fora do trabalho espiritual, Ou fora também? principalmente, né, filho? Principalmente porque... Quanto tempo, filho, da semana que tu faz um trabalho espiritual? Realmente. Às vezes uma ou duas, né? Então, e quantos dias da semana que tem que não faz? Nossa. É bem mais, né, filho? Então, filho, às vezes, a pessoa que está do teu lado, filho, ou que está próximo de tu, ela precisa de uma coisa simples, filho. Simples? Só Um sorriso? ouvido, um sorriso, Uma flor? um abraço, uma flor. O canto de um sabiá? Uma imagem bonita de um porquinho? Sim, o porquinho torcendo o rabo, né? Esse aí eu não precisa não. É bonito, é bonito, filho. É mesmo, é bonito. É bonito. Às vezes, filho, a pessoa ela está tão focada em ver uma coisa feia, uma coisa triste, uma situação triste, que só do filho fala para ela, como o filho falou, olha o passarinho cantando, só de mostrar Sabiá. que existem outras coisas, de repente a pessoa muda o jeito de ver a vida também, viu, filho? O sabiá do Pai José. Pai José de Angola tem um sabiá. Eita. O senhor tem algum passarinho? Os bichinhos? O Tata Caveira tem um porquinho. Eita. Tava conversando com ele ontem. Então, mas e... Os bichinhos todos, filho, Ah. são muito importantes. Tanto na vida de vocês encarnados, como na vida nossa aqui também. Eles ajudam nós também. Ajuda? Sim, Os bichos ajudam vocês. sim. Mas então o senhor estava falando que a gente não pega karma de... Se eu fazer uma oração com uma pessoa e ela sair daquele problema só com a minha fé da oração. Se fosse para se preocupar com isso, não existia benzedeira, né? Mas, filho, assim, todo mundo tem os seus karmas. Todo mundo tem que passar pelas suas experiências. Quando o filho faz uma oração com outro irmão que está passando por um problema, tu não vai resolver o problema daquele irmão. Não. A tua oração, filho, vai simplesmente mandar luz para aquela pessoa. Aí aquela pessoa, às vezes, está precisando desse pouquinho de luz para conseguir ter um contato maior, Clareza. uma clareza maior, mas é ela que vai ter que fazer o trabalho dela, entende, filho?
de entender a situação que ela está passando, de, assim, filho, estou passando por esse problema. Tenho quais caminhos para seguir? Ou continuar nesse caminho que vai fazer só piorar esse problema, ou tem um outro caminho que eu vou ter que enfrentar, que vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas que tem uma chance lá na frente de eu me livrar desse problema. E ele tem que ter o passo firme, filho, nesse outro caminho, entende? O filho pode ajudar, pode, às vezes, falar, ó, tem outro caminho, não é só esse que tu tá. Ah, Mas claro. o caminho é do outro. E quando tu fala, olha, eu tenho esse outro caminho, segue por esse caminho, ou tu pode seguir por esse caminho também, tu não está assumindo problema nenhum, filho, o problema é dele. É claro que, se ele tiver os obsessores, como vocês falam, né? Aqueles obsessores podem não gostar do que o filho está fazendo, do que o filho está dando uma luz para o outro filho. Mas o nego não falou da lei da afinidade, filho? Da afinidade, o nego falou. Falou. Então, se o filho que está falando isso, o filho pratica o bem, o filho faz o bem, o filho tem afinidade com coisa boa, aqueles outros irmãos obsessores não vai conseguir chegar no filho, porque o filho não fez nada por maldade, entende? Entendi, Eles claro. podem até não gostar, filho. Mas não vai conseguir fazer nada com o filho, entendeu? Entendi. Então, ajudar, filho, orar, pedir por alguém, nunca traz problema, não. Nunca traz. Não. Dá um conselho, pai Joaquim, para quem está em casa tem um marido que é alcoólico. Eita. Primeiro é tratar com muito amor. Tratar ele com amor. Isso. Mas não é para tratar com ódio, Nunca, filho. porque ele tá se matando. Primeiro, filho, porque ele está se matando, mas o filho tem que perceber que às vezes, a maioria das vezes, ou todas as vezes, ele não tem consciência do que ele está fazendo, né, filho? Ele não deixou de ser filho de Deus agora, né? Só porque... Nunca. Porque ele está tendo um problema, Sim. porque ele tem uma doença. Claro. Porque isso, filho, é doença. É doença? É doença. Nossa. É doença. É igual, tipo, uma droga? É igual um viciado de droga? Sim, também é uma doença, né, filho? Precisa de tratamento? Precisa de tratamento, precisa de amor. Aí o filho pediu pro nego dar conselho. Dá conselho, pai. Então, primeiro trata com amor. Segundo, dá apoio. Depois, pede para procurar o homem de banco. Ok? Se é doença, que é doença do corpo físico, Sim, né, filho? sim. Tem que tratar com a medicina, né, filho? É isso. Com a medicina, A medicina do corpo físico. Então, às vezes tem que tomar os remedinhos também que o homem de banco passa. Então tem que ter sempre, filho, muito amor por o irmão que está passando por uma dificuldade. Não pode ter pensamento ruim e tem que procurar mostrar o caminho. Só que Sim. tem que tomar muito cuidado. Cuidado? Com o que, pai? O filho falou de alguém que tem um Marido, por exemplo. que Ou uma esposa, né? Porque às Que vezes tem até, algum até vício, né? é possível, não é? Que uma Sim. mulher seja o caso sim, de ser bêbada, Sim. pinguça. sim. Mas aí, filho, qual é o cuidado? O cuidado é que o filho não pode anular a própria vida do filho em função do outro, entende? Por uma caridade. Porque aí também, filho, não é caridade. Porque aí é difícil, né, filho? Nossa. Porque se, assim, Tem que seguir o coração, todo sempre, momento, filho. né, pai? Porque se o outro filho, ele já sabe. O filho aqui falou, ó, você tá com problema, eu tô aqui para te ajudar, Sim. vamos junto, vamos procurar Se esforçar, né? se Tem que esforçar. ter o esforço de quem tá viciado. Isso. Agora, se aquele outro Não tá não nem aí. aceita, o filho fala uma vez, fala duas, fala três. Chega uma hora que o filho não pode viver a vida do outro. O filho é responsável nessa vida só pela vida do filho. Não é responsável pela vida de mais ninguém. O filho é responsável só pela sua felicidade.
não pela felicidade de ninguém, filho. Mas e quando a gente ouve dizer assim, vocês não são só responsáveis pelo mal que vocês fazem, mas pelo bem que deixou de fazer? É o que o nego falou. É. É mesmo, né? Se o nego falou aqui, que o irmão tem aí esse problema de bebida, né? E aí o irmão, a filha pega que o marido bebe, né? É. Aí na primeira vez que o marido bebe, caiu na doença. É. A filha simplesmente abandonou, É. não tinha amor para começar, né? É. Porque quando tem amor, você quer lutar junto com a pessoa, né? Sim. Então, esse é o bem que a pessoa deixou de fazer. Uhum. Quando não tenta... Quando a filha não fala pro filho, olha, você tem um problema, vamos tratar. Quando ela simplesmente aceita também, não fala nada, não tenta esclarecer pro filho que ele está com um problema, ela está deixando de fazer o bem, entende? Tá deixando? Sim. Entendi. Ou Ele seja... não tem consciência do que ele está fazendo, entende? Sim. E quem está de fora, às vezes tem essa clareza, então tem que falar. Agora, quando se cala, está deixando de fazer o bem, né? Entendi. E aí é responsável. Por quê? Porque vai sofrer a lei da ação e reação, né, filho? O outro filho vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque ele não tem consciência, e aquilo vai repercutir na vida dela, né? Então, às vezes, deixar a criança às vezes cair, ela aprende a andar de bicicleta. Sim. O que que pode fazer? No começo, colocar a rodinha. É isso. Ou cuidar para que o tombo não seja muito forte, né? Claro, claro. Mas a criança precisa cair para poder ficar em pé, né? Sim. Aprender a ficar em pé. E no caso, quem tem um marido viciado assim, ou uma esposa, você acha que a pessoa que é sã, que deve procurar ajuda? Sim. Porque se ele não vai, vou eu, né? Isso. E daí? Ela tem que procurar ajuda Ah. para poder ajudar, né, filho? Porque se ela não sabe, se não souber lidar com a situação, vai ajudar como? Às vezes mais atrapalha que ajuda, né? Então, se a pessoa não sabe lidar, procura ajuda de quem sabe, filho. Mas antes de tudo, tem que agir com amor. Só com amor. E se o amor diz que a pessoa não sabe lidar, se a pessoa tem essa humildade de saber que não sabe lidar com aquela situação, Sim. procura ajuda de quem sabe, né, filho? Procura ajuda de quem sabe. É fácil. É fácil? É. Nossa, mas então, hoje a gente só não resolve tudo porque a gente não sabe. Se a gente procurar quem sabe, a gente descobre como fazer e resolve. É simples, né, filho? Mas não é... O nego falou que é fácil, mas não é fácil, não. É simples, mas não é fácil? Isso. Nossa. Claro, porque não tem acesso a essas pessoas de conhecimento. Tenho acesso a vocês. E porque também é assim, filho, esse negócio não tá bom, não. Eu tô vendo mesmo. Difícil esse. Porque assim, né, filho? Como o nego falou também, nada é por acaso, né? Nada. E quem disse que talvez aquela pessoa que está convivendo com alguém que tem esse problema, que essa pessoa não tem que passar por essa experiência também, né, filho? Então, é assim, filho. Deve cigarro de bambu pro senhor. Tá difícil isso aqui. Então, filho. A pessoa que está passando por problema, filho, um vício, isso é uma coisa muito séria. E é muito difícil para quem está passando pelo vício Realmente. É triste. para conseguir sair. Nossa. Ninguém entra num vício, filho, porque quer. Porque quer. Ou às vezes entra porque quer, Não mas permanece porque permanece. quer. Claro, claro. Não, é o contrário. Não, Às vezes a pessoa entra no vício porque quer, Isso. mas permanece sem querer. Isso. Ela luta para querer sair, mas não consegue sair.
Porque é difícil. É. Porque quando é vício, o nome já fala vício, cria dependência, sabe, filho? E lutar contra isso é muito difícil. A pessoa precisa ter bastante apoio e muito amor, para que ela possa conseguir a própria força interna dela. Às vezes a pessoa nem lembra mais que tem força para lutar contra aquilo, filho. Então é difícil. O que o nego pode falar é sempre agir com muito amor, passar por isso com muito amor. E o amor, filho, às vezes, faz parte do amor, dá um choque na outra pessoa. Como que é um choque? É você não anular a sua vida por causa da outra, sabe, filho? Sim. Demonstra. Tu tem meu apoio. Tu tem minha ajuda. Mas se tu não quer minha ajuda e não quer meu apoio, Daí eu vou perseguir a minha vida, entende? vai continuar ali. Isso também é uma prova de amor. Claro, claro. Porque às vezes, filho, as pessoas se acostumam a que o outro vai resolver o problema dela e ela não luta para resolver seus próprios problemas, entende? Nossa. Então faz parte do amor também deixar a outra pessoa, às vezes, passar por uma situação difícil sozinha, para que ela lembre que ela tem a própria força interna dela, sabe, filho? Porque todos os fios aí, é tudo filho de Deus. Todos são iguais. Todos têm a mesma força. Ninguém é melhor que ninguém. Basta lembrar disso, né? Tem uns filhos que esquecem. Esquece. É. Mas como que a gente faz para ter realmente em mente, o que a gente deve ter realmente em mente para inibir a cobiça pelos bens materiais e o consumo excessivo? Na vida de vocês, isso hoje é bem difícil, né, filho? Não, minha Nossa Senhora. Porque os filhos são bombardeados É. com muita informação, com muita coisa que mostra uma coisa errada, né, filho? Mostra que o tá bem, o ser bem sucedido, como vocês falam, é ter bem material, né? O bem material, filho, a hora que vocês desencarnam, não leva a nada. Não leva a nada, né? O que o nego costuma falar é que é mais importante ser do que ter, né? Sim. Então, se tu quer acumular alguma coisa, tu acumula conhecimento, tu acumula sabedoria e tu acumula amor. Isso que é importante. Como inibir cobiça? Se o filho tem a visão dos olhos do espírito, o filho não vai cobiçar coisa material, porque o filho sabe que isso passa, né? Agora, o nego não está falando que o filho deve viver uma vida sem ter nada. Não é isso. Outra coisa, né? É outra coisa. O filho tem que viver feliz dentro da possibilidade que o filho tem. Se o filho não tem a possibilidade de ter a coisa que o outro filho tem, o filho tem que agradecer a Deus, primeiro pelo que ele tem, segundo pelo que o outro irmão tem. E ele tem que ter consciência, né, filho, a sabedoria de que ele tem que viver dentro daquilo que ele consegue. Ele não pode cobiçar as coisas dos outros. Porque assim, filho, a cobiça é uma coisa feia. Mas a cobiça é feia. Quando é uma coisa desproporcional, entende? Mas quando é feio. Mas quando o filho, ele tem no outro como um exemplo, o outro tem isso. Como que o outro fez para conseguir isso? O outro se esforçou bastante. O outro lutou, o outro aprendeu, fez estudador, o outro teve sorte. Que bom, então vou procurar fazer igual. Aí, usar o exemplo do outro para conseguir suas próprias coisas, isso é bonito, filho. Isso não é ruim. Agora, se só quer ter o que o outro tem, mas não quer passar pelo que o outro passou, aí é ruim, né, filho? Aí não é uma coisa Daí não bonita. está querendo construir o merecimento com o próprio esforço. Isso. Daí não dá certo. Não, que é Ô feio. pai, a gente está chegando perto do fim.
do nosso encontro, mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa aqui, ó, dessa imagem. Vou mostrar para o senhor. Essa daqui é a imagem do... É o nego. Essa aí é a imagem do pai Joaquim de Aruanda. Isso. E o senhor que é o pai Joaquim de Aruanda? Uhum. Eles pintaram o senhor do jeito que o senhor é mesmo? O nego é mais bonito, né? Mas e que significado tem para o senhor, assim, dentro da religião, uma escultura que nem essa? Deixa eu mostrar aqui para os Primeiro, meninos. que a imagem do preto velho, Sem quebrar, graças ela a é Deus. muito simplesinha. Aham. Porque ela tem que mostrar isso mesmo, né, filho? A Ah. simplicidade. É o que o nego falou no começo, né? Ah. A humildade, a caridade. O nego aí tá retratado aí com o terço, né? É. O rosário. Rosário. Que o nego usa mesmo. Uau. Para fazer os rezadores. Ah. Então, E o ponto que o senhor fez aqui é diferente desse aqui, ó lá. Mas aqui é só uma ilustração, claro, claro. é que o filho sabe, né? Sim, sim. Que tem um monte de espírito que trabalha na linha do pai Joaquim de Aruanda, né? É, Que se apresenta nessa falange do pai Joaquim de Aruanda. um monte, né? Tem bastante. Cada um tem o seu próprio Cada um tem, ponto. tem seu ponto. É que assim, né, filho? Todos trabalham com base na mesma vibração. Aham. Com base na mesma coisa que é fazer o rezador, fazer a caridade, atender os filhos que vêm aqui, dar um passo. No rezador, com o rosário, Ah, o nego consegue. O rosário, na verdade, é um instrumento que o nego usa para fazer a movimentação de energia, sabe? Quando os fios vêm aqui nesse casuário, hoje o nego está sem, mas o nego sempre usa aqui sim. o rosário. E o nego dá para o fio que vem aqui para falar com o nego. E quando o fio segura isso, o fio consegue projetar toda a fé dele ali, todo o pensamento dele, toda aquela vontade que ele tem de que aquilo que ele está conversando com o nego, que aquilo realize, entende? E quando ele projeta aquele pensamento, o nego consegue fazer o trabalhador com as energias da cabeça dele, entendeu? Ah, e esse outro, na outra mão aqui é um chapéu? Eita, o nego não viu? Não, filho, isso aí é que a calça do nego estava rasgada. Ah, é a calça, Era um né? remendo. Tá É certo. que o nego na vida de escravo, né, filho? O nego não tinha roupa nova, não. Não tinha, meu Era só pai? as roupas usadas daqui minha dava Nossa pra nós, Senhora. né? Tá certo. E aí a gente usava o que tinha, né? O que ganhava. Usava o que tinha. É. E era feliz com isso, viu, filho? Ah, era? É. Porque é o que o nego acabou de falar. O nego sabia que era a possibilidade que ele tinha ali, né? Graças a Deus, meu pai. O senhor então pode passar pra gente uma mensagem final, que de tudo que o senhor falou hoje, o que seria mais importante a gente gravar no coração e aplicar na vida? O que o nego pode falar, filho, é que todos os filhos têm que pensar sempre em qualquer problema que o filho for passar. Não só nos problemas, mas nas coisas boas que o filho for passar também. Que ali está a obra de Deus, filho. Que Deus é perfeito. E filho procurar entender e tirar do que está passando uma lição. E que vai ser de cada um. Cada um vai entender de um jeito. Vai. Mas passar para aquela situação, sabendo que não está desamparado. Não tá. Nem pelo Pai Maior, nem pelo anjo de guarda, nem pelo preto velho, pelo caboclo. Independente de quem, você sabe, filho, de religião. Porque a religião, filho, é coisa dos homens, né? Ah, é? É. Então, dentro da cabecinha de cada um dos seis, se o filho for de uma religião, ele vai achar por que eu passo por isso e tenho que passar por aquilo, por aquela situação. Porque Deus quer assim, ou porque Buda quer assim, ou porque qualquer outra religião, entende, filho? Sim. Mas é procurar entender sempre que está passando por aquilo, porque primeiro porque merece, né, filho? Merece? Claro. É. Porque Deus- senão Deus não seria perfeito, né? É. Então, assim, primeira coisa, merece. Segunda coisa,
que pode aprender com aquilo? Hum. Terceira coisa, ser grato, filho. Ser grato pelo problema, pai? É, ué. Que isso? Oportunidade de aprender, né, filho? É, realmente. É. Então é isso, filho. Oh, É simples, né, filho? Mas não é fácil, não. E às vezes a pessoa ouve o preto velho dizer é simples, mas não é fácil, daí fala, então já vou desistir, não vou nem querer. Se tá ali é porque tem condição de superar, Tem né? força para fazer, filho. Deus não dá uma cruz mais pesada que você pode carregar, não. Oh, graças a Deus, meu pai. Nunca. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Hoje a gente não vai poder falar um período completo com o Exu. Veja com ele se ele pode vir para dar uma mensagem pra gente. Uhum. Ele vai poder vir? Conversa com ele aí, conversa com ele. Pode sim, filho. Vai? Uhum. Conta pra quem tá vendo aqui o nome dele, pai. Como é que ele chama? Esse Exu que vai poder vir dar uma mensagem pra gente. É o Marabô, né, filho? Seu Marabô das Sete Encruzilhadas? Isso. É ele. O senhor conheceu ele como? O nego foi buscar ele lá, quando ele estava perdido lá, né, filho? Nossa! O senhor que ajudou ele? É, eu não, eu só fui lá, né? Ele que se ajudou. Isso, ele quis, né, filho? É ele que se ajudou? É, a hora que ele se abriu, né, filho? Aham. Que ele fez a oração dele lá, pedindo ajuda, né? Reconheceu, foi humilde que precisava de ajuda. É. O nego foi mandado lá para ajudar. Oh, meu Deus. E o nego chegou lá e falou para ele, É. tu quer ajuda? É. O nego pode te ajudar. E ele aceitou. Então foi mérito dele, né? Mas ele filho? não foi padre? Foi. Como é que ele precisou de ajuda? O padre reza a vida inteira? É. Mas reza da boca para fora, né? Muito, né? Meu Deus. Rezar é diferente de orar, né, filho? É? É. Porque às vezes não precisa ter uma reza decoradinha, não, filho. Não precisa? Não. Oh, A oração, a prece, ela deve ser o quê, né, filho? Ela deve ser o seu contato com o divino, né? Contato com o divino. Isso. Agora, o contato com o divino não precisa ser decorado por meio de palavrinha, não, né, filho? Mas é sentimento, né? É ali do coração, né? Uma coisa sentida, Isso, a oração. isso. Então, se eu sou um padre, estou ouvindo aqui o diálogo com os espíritos, estou vendo o preto velho ensinar, aprendendo com ele, que conselho que o senhor dá para o padre? O nego já fica muito feliz de um padre que está vendo isso e reconhece que está aprendendo alguma coisa com o nego, né? Ah, as coisas estão mudando, Já viu? mostra que ele está com humildade. É, realmente, igual o Isso é senhor muito falou, né? importante, né? Mostra que está precisando de ajuda. Isso. Ou que ele não se acha como melhor que os outros, que sabe tudo, né, filho? Porque É. a fé dele é melhor que a fé dos outros, né? Verdade. Porque toda fé é boa, filho. É, Independente de religião, independente. se a pessoa, seu filho, vibra com amor, É, vibra com humildade, com caridade, tá tudo bem. tá certo. Como Graças diz a o Deus. Jeremias, tá tudo certo, né? Tá certinho. Tudo certinho. Ei. Saravá o baiano Jeremias, Saravá. graças a Deus. E o pai João de Angola, né? Sim, sempre. O senhor conhece ele? É o chefe da casa, né, filho? É o chefe da casa, não é? Uhum. Ele é um preto velho simpático? É um neguinho bonito. Ele é muito sério, ele é mais brincalhão. É sério também. É sério? É sério, mas é bonzinho. Graças a Deus. É certo. Tá certo, meu pai. Muito obrigado. Esse nego que agradece, viu, filho? Pela Que- oportunidade de trazer essas palavras, o nego fica muito feliz de poder falar de humildade, poder falar de amor com o filho, e para todos os filhos que vai ver isso, viu? Tá bom então, meu pai. Muito obrigado. Que todos ali sejam iluminados, abençoados. Salve, E hoje foi um dia salve. maravilhoso encontrar com o senhor. Ei, graças a Deus, filho. Vamos trazer com a sua permissão, com o seu aval, o Exu para nos dar uma mensagem aí Filho, graças no nosso a Deus. coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse nego então vai subindo, viu? Tá filho? certo. Eita, caiu tudo. Filho, depois você pede pro filho acender isso aqui, tá? Aqui no altar, tá bom? Tá bom. Eita, que agora é que difícil.
Salve, parceiros. Salve, Salve, nosso Senhor Jesus Cristo. salve. Salve, Espírito Velho. Adorei as almas. Saravá os pretos velhos, graças a Deus. Eita, Nossa Senhora. Graças a Deus. Senhor Renato. Senhor Renato. Como é Muniz? Renato Muniz. Senhor Renato Muniz? Como o senhor está se sentindo agora? Bem, graças a Deus, feliz. Nossa. Bem feliz. Incorporar o preto velho, como é que é? É tudo de bom. É? A alegria deles é ótima. É? É muita felicidade, muita alegria mesmo. A vibração é excelente. Recomendo a todos. Na Umbanda você é uma pessoa feliz? Muito. Me achei. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, e por que você acha? O que a Umbanda traz assim pra você que te faz bem? A oportunidade de servir como canal, como instrumento para ajudar. E você vê que às vezes na Umbanda é muito rápido. É muito Você porque às vezes o seu guia fala com o consulente e uma palavra que ele fala dá um estalo e melhora aquela pessoa. Então isso é gratificante. Hoje em dia você receber, olha, conversei com tal entidade sua e essa entidade me ajuda muito. Tá certo. Maravilha. Então isso me ajuda muito. Uhum. Me ajuda muito hoje ter esse seu trabalho como fonte de informação também, de Claro. aprendizado. Claro. Conhecer que por trás de todo o ritual, toda a Umbanda, existem os fundamentos e que isso está meio perdido, então a gente está resgatando isso com o seu trabalho. Eu sou muito feliz na Umbanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive essa era a minha pergunta. Por que você aceitou com tanta abnegação, com tanto carinho, intermediar um diálogo com os espíritos? Olha, porque da mesma forma que eu acho que eu fui muito ajudado, que eu bebi da fonte, eu acho que nada mais justo do que poder, se alguma forma, se me é permitido isso, repassar um pouco também, depois que eu aceitei. Graças a Deus, então. Muito obrigado, Renato. Obrigado.
Graças a Deus, seu Marabô, gostaria de ter a oportunidade de falar com o senhor por mais tempo, mas hoje não vai ser possível, por conta dos imprevistos que ocorreram antes, né, do tempo, e agora a gente está com um tempo curto para outro compromisso. Mas não vai faltar oportunidade, né? Sim. O senhor já consegue ver um pouco mais no futuro, né? Vai faltar oportunidade para a gente se conversar? Não, vamos falar bastante ainda. Graças a Deus. Teve uma repercussão muito grande do último diálogo que a gente teve, dos seus ensinamentos, da partilha que o senhor deu pra gente. Como é que foi a repercussão no mundo espiritual? Porque a gente ouve também que às vezes vocês trazem os espíritos para aprender. Sim. É? Claro, moça. Nada é perdido. Nenhum tempo pode ser perdido. Eu estou falando com tu, a tua mensagem vai para muitas pessoas. Só que do lado de cá tem muitos outros espíritos que também precisam dos esclarecimentos. Lá. E que são trazidos para cá. Para ouvir um pouco. Desde aquilo que a gente conversou da última vez, o meu burro ficou com uma dúvida na cabeça. Lá, é essa que a gente queria pegar. Eu acho importante falar. Responde. O burro perguntou, porque eu disse que na minha última encarnação havia sido padre. Sim. E o burro acompanha o teu trabalho. É. E tem vários outros Exus que dizem também terem sido padres ou religiosos em outras vidas. Realmente. E ele perguntou, como que um padre pode trabalhar como Exu, como guardião, que tem que ter a ordem, colocar a ordem. Porque bem resumidamente, né, moço? Uma visão simples da coisa, o Exu ele seria como a polícia do astral, guardada as proporções aí da comparação. Sim. E a personalidade de um padre não combina com isso. E o burro ficou perguntando como que pode. Realmente é uma boa pergunta essa. Esse burro pensa demais. Né? Só que é muito fácil, moço. Porque eu não tive só uma vida como padre. Tenho várias vidas. Claro. Como todos. E eu já tive vida como soldado de exércitos também. Sim. E a primeira vida, o que eu tenho um registro mais forte, é que eu fui um soldado do Império Romano e que perseguiu os católicos. E uma forma que eu tive de tentar redimir isso que eu havia feito no passado foi justamente atuando pela Igreja Católica. Nossa. Sendo religioso. Só isso. Tudo está interligado então. Sempre. Sempre? Sempre. Claro, claro. Então é isso a resposta. Sou um Exu hoje. Atuo como Exu. Fui padre na última vida. Mas já tive várias outras. Sim. E todos os que atuam como Exu e que alegam que já foram religiosos em outras vidas, pode contar que lá no passado teve uma vida como guerreiro, teve uma vida dentro de algum tipo de exército, dentro de alguma guerra. E a gente traz essa característica para o trabalho de hoje, que é uma característica de ser valente, de ser corajoso, de atuar com energia quando tem que atuar, mas com um propósito maior. Maior. Não o propósito da violência, mas o propósito da evolução, do esclarecimento. Então era isso. Essa resposta é simples. Simples, claro. Então, de tudo que o senhor tem visto a gente conversar nesse caso hoje, ontem, resumindo assim, qual mensagem o senhor deixa para quem tem acompanhado para poder se melhorar, para poder crescer, para poder ser alguém depois que desencarnar? Primeiro, procurar fazer enquanto está em vida, né, moço? Procurar fazer o bem. E depois que desencarna, vai ficar chorando a oportunidade que perdeu. Porque a vida de vocês é muito valiosa. Estar encarnado hoje é uma coisa muito valiosa. É uma oportunidade que deve ser aproveitada. Sim.
Procure fazer o bem, moço. Procure fazer aquilo que não te agrida. Procure fazer aquilo que lhe dê paz, que lhe dê satisfação. Claro. Procure fazer o bem ao próximo. Procure ser melhor. Dentro do seu limite do que é saber, o que é ser melhor. E se teu limite é pequeno, vai estudar, porra. Vai aprender. Porque não adianta também, que eu vejo muito, as pessoas contarem simplesmente com a ajuda dos guias, seja qual guia for, entende? Se ela não se ajudar primeiro, ela tem que procurar ter conhecimento, ela tem que procurar ter discernimento, ela tem que procurar saber qual é o seu caminho, o que quer da sua vida. Quando a pessoa tem essa certeza do que quer da sua vida, do que quer fazer, o caminho fica claro, é mais fácil seguir. Você arruma menos desculpa para ficar se prendendo. Entendi. Não se prenda. Então a mensagem é não se prenda, não se apegue. Não se apegue e não se prenda ao que te faz mal, ao que te atrasa. Procure saber qual é o teu caminho. Procure saber o que você quer. Tenha clareza do que você quer para você. E siga em frente, procurando sempre ser feliz. Paz. E a gente pode procurar ser feliz às custas dos outros, às custas de dinheiro público? Nunca. Você tem que procurar ser feliz dentro do que você consegue pelo seu merecimento. E estar satisfeito com isso. Mas se tu tá achando que é pouco, vai fazer por merecer mais, porra. Tá certo, seu É Marabu. isso. Ô, seu Marabu, muito obrigado. Não vai pedir pra eu fazer oração hoje não, moço? Mas o senhor é padre, o senhor ia tirar isso de letra. Isso é fácil. O senhor foi padre, né? Mas ainda sou, né? Se precisar resgatar um católico, o senhor vestiria a batina de novo aí no mundo? Sim. É? Fácil. É fácil? Menos trabalho, né, moço? Se ele se identificar visualmente comigo, se for mais fácil assim, por que não? O senhor chega lá, ô meu filho, Nossa Senhora me mandou. Claro. Claro. Com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão? Oh, fácil. Moço, pra que eu vou ficar desperdiçando energia? Não, claro. Até convencer que o senhor é o Marabô e aí até... Você vai achar que eu sou o capeta, né? É, realmente. A gente não pode desperdiçar energia não, moço. Tá certo, seu Marabô. Tá certo? Ô, seu Marabô, graças a Deus. Então que o seu superior, agradeça ao seu superior direto aí também por ter permitido o senhor dar essa passadinha aqui pra dar essa mensagem pra gente. Eu fico muito agradecido, moço. E fico muito feliz de poder ter vindo aqui hoje com o pai Joaquim. Ele permitiu que eu estivesse aqui. E foi muito bom tu ter falado com ele hoje. Foi. Porque as palavras do neguinho, É, essas palavras assim tocam o coração. sim. Eu sou mais rude. O neguinho não, o neguinho é puro amor. Que as pessoas possam ouvir o que ele tem a dizer. É, E antes de ouvir, que as pessoas possam sentir sentir. o que ele quis dizer. Isso é mais importante. Eu estou à sua disposição, moço, quando tu precisar. Lá, Seja né? aqui para falar, Aqui. ou seja lá para trabalhar. Pra porra. trabalhar. Tá certo, né? Vai chamar o senhor nas proteção, hein? Com certeza. Ei, Pode chamar que lá estarei. graças a Deus. Só isso hoje, moço. Claro, esse é o Marabô. Salve suas forças, salve seu tiriri. Salve, seu Tiriri. Seu tiriri. Eita. Isso aqui também tem que acender lá na tronqueira, moça. Salve, moço. Salve, seu Marabô. Gratidão. Salve, moça. Hoje foi fácil. Esse negócio fica balançando. Isso é importante só para trabalhar. Salve, seu Tata Caveira. Salve, seu Tata Caveira. Salve, seu Capa Preta. Salve, seu Capa Preta. Salve, seu Tiriri. Claro, esse é o Tiriri. Salve todas as forças dessa casa. Saravá. Exu. Larecho. Larecho. Eita. Salve, seu Marabô. Graças a Deus.
Senhor Renato Muniz? Senhor Renato Muniz, tá bom, vamos lá. O senhor, como é que tá se sentindo depois de incorporar o Exu? Tranquilo, bem. É verdade que é uma energia muito pesada que depois fica atrapalhando a sua vida? Eles só ajudam. Olha lá. Eles têm o fenômeno mediúnico com as entidades de esquerda é mais físico, é mais forte. A percepção deles, você sente, eu pelo menos, né? Eu sinto muito mais presença, muito mais forte. Então pode dizer que eles têm uma energia, eu não gosto de falar mais densa, eu gosto de falar menos sutil que o preto velho. Sim. Mas assim, de maneira nenhuma me deixa mal, ou me deixa com uma sensação, me deixa com uma sensação de alívio, porque eu sei que quando ele sobe, todas as atrapalhações que eu porventura posso ter, que ele leva. E trabalhar numa casa que recebe esquerda, ou seja, que trabalha com Exu e Pombogira, nunca fez nada de mal para sua vida, ou interferiu qualquer coisa com a sua família? Imagina. Graças a Deus. Ao contrário, eles me dão cada vez mais, eles me ensinam muito, porque essa visão que as pessoas... De onde que vem isso, Renato, essa visão aí? É meio preconceito. Eu acredito que é um preconceito, isso impregnado pela igreja, tá? Como uma forma de colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não procurem a Umbanda, esse tipo de coisa. Impregnado pela igreja, mas sustentado pela gente mesmo, né? Sim, inclusive por muitos umbandistas que por desconhecimento, por ignorância dessas entidades, da luz, da força dessas entidades, optam por não trabalhar ou por não conhecê-las. Mas o contato que eu tenho com essas entidades, realmente, eles são muito inteligentes, eles são muito cultos, dignos, e eles não fazem o mal. Nunca. Eles nunca fazem nada para prejudicar ninguém. O que eu conheço deles é assim, o que eles podem fazer para te ajudar, eles vão te ajudar. Agora, se você não quiser ser ajudado, eles também não vão te atrapalhar. Jamais. O que eu já ouvi de um Exu que eu acho que sintetiza muito bem isso, é o seguinte, o Exu fala assim, eu como Exu, se você quiser ficar em pé, eu não deixo ninguém te derrubar. Agora, se você quiser cair, eu não vou te segurar em pé. Então ele te dá essa liberdade de você optar o caminho que você quer seguir. Então isso é o que eu entendo de esquerda dessas entidades. E sou muito grato a eles pela proteção que eles nos dão aqui na casa. Porque qualquer trabalho, mesmo para quem não gosta de trabalho da esquerda, se vocês estão trabalhando com o preto velho, com o caboclo, saibam que vai ter o Exu na porta, fazendo a sua segurança, mesmo que vocês não saibam. Claro. Não queiram. Então é isso. Graças a Deus. Graças a Muito Deus. obrigado novamente. Salve os Exus. Claro aí. Exu!